Fala galera da CSL, estamos aqui então mais essa semana e pô, é isso aí, velho. Então galera, eu sou o Juan Silva, pra quem não me conhece. Essa semana eu confesso que eu tava meio perdido, eu não tinha muita ideia do que eu ia falar, daí eu fui e pedi ajuda a uma galera muito legal. Daí o meu amigo Igor e a minha amiga Juliana, eles me deram uma ajudinha. E eu vou falar então sobre o que você tem feito para mudar o mundo e como as pessoas reagem com isso. Eles me deram então ideia para estar falando sobre isso. E quando eles falaram disso, logo veio na minha cabeça, como a gente sempre relaciona aqui com o texto bíblico, logo veio na minha cabeça o apóstolo Paulo. Cara, a história do apóstolo Paulo é o seguinte: ele era chamado, o nome dele era Saulo, e ele era perseguidor dos cristãos. E ele perseguia mesmo, ele fazia coisas terríveis, ele era cobrador de impostos e tudo mais, e ele perseguia os cristãos de tudo quanto é forma. Daí um certo dia ele teve uma experiência com Deus, que ele estava indo para Damasco e ele ficou cego. E quando ele ficou cego, é como se Deus estivesse ali tratando com ele, vamos dizer assim, é como se ele estivesse ali sofrendo uma transformação, é como se ele estivesse passando por aquilo porque ele precisava mudar. Daí o que que aconteceu? Ele ficou cego e tudo mais, e a Bíblia conta a história dele direitinho. Se você ler Atos a partir do capítulo 9, se eu não me engano, você vai ver a transformação dele, o que que aconteceu. Eu vou resumir aqui. Bom, ele então aconteceu isso com ele, e ele se transformou uma nova pessoa. E ele viu que ele era necessário ele mudar, que o que ele estava fazendo não era certo. A Bíblia vai falar que ele passa a ser perseguido, sabe? Então é como se o perseguidor passasse a ser perseguido, sabe? É bem isso que aconteceu com Paulo. E a gente vê nos nossos dias que muitas vezes a gente, sabe, a gente tem um estalo. Quando a gente tem um estalo, igual a galera que foi pro F, que eu tô falando pra caramba deles, cara, a gente foi pra lá, a gente volta totalmente diferente. Só que quando a gente tá diferente e a gente volta para aquele nosso antigo meio, onde as pessoas continuam da mesma forma, a gente tem algumas dificuldades de lidar com isso tudo. Só que a pergunta que eu te faço é: o que você tem feito para mudar o meio em que você vive? O que você tem feito para mudar essa sua realidade? Sabe? Porque é muito fácil a gente falar, pô, eu tô diferente, eu sei o que é certo agora, tipo assim, os meus conceitos mudaram. E muitas pessoas as pessoas que eu tô convivendo não tem uns conceitos assim bem, né, muito loucos ainda e tal. Mas o que você tem feito para mudar isso? Qual tem sido a sua atitude para que vai surtir um efeito na vida dessas pessoas, que vai fazer com que elas reflitam e elas mudem essa forma de pensar? Eu vou ler aqui então Atos 9, do 19 ao 21. É Paulo, antes era Saulo, porque Deus mudou o nome dele, é como se Deus estivesse fazendo dele uma nova pessoa. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco, mas logo pôs mãos à obra, sem perda de tempo, pregando nas sinagogas que Jesus era o Filho de Deus. Mas o povo se mostrava arredio, sem saber se podia confiar nele, pois diziam: não é este o homem que odiava os cristãos em Jerusalém? Ele não veio aqui para fazer o mesmo, nos prender, levar a Jerusalém e condenar na presença dos sacerdotes? Olha só, velho, tipo, ele então, quando ele começou a fazer a diferença, a galera começou a olhar para o antigo Saulo, sabe? A galera começou a falar: pô, não era esse o cara que ficava nos perseguindo? O que ele tá fazendo agora? Como assim? O meio que ele foi, mesmo sendo cristãos, as pessoas tinham um pensamento bem, sabe, bem preso, sabe? Eles não acreditavam na mudança dele. E assim pode estar acontecendo contigo também. Às vezes você tá diferente, você vai perceber que as pessoas talvez não vão te dar tanto crédito, sabe? As pessoas vão te julgar, vão falar: pô, quem é você para estar fazendo isso, sabe? Mas aí lembra sempre do apóstolo Paulo. Dá uma lida no apóstolo Paulo e você vai ver, cara, que ele, a forma como ele trata, ele lida com aquela situação é assim, inspiradora mesmo pra gente.
Tanto é que o cara escreveu mais da metade do Novo Testamento da Bíblia. E se você ver as obras que ele fez, são coisas assim maravilhosas. Assim como eu e como você temos o potencial de fazer essas obras. Então, comecemos então transformando o meio em que estamos. Então eu te faço a pergunta mais uma vez: o que você tem feito para mudar o meio em que você vive? Reflita nisso. E se você ainda não tem feito nada, sabe, elabore na sua cabeça o que você pode fazer para mudar o meio em que você vive. E dá uma lida no apóstolo Paulo, como eu disse, para você ter uma inspiração. Daí a gente consegue mudar o meio que a gente vive, transformar a nossa sociedade um local mais possível de se viver. Então é isso que eu queria deixar hoje como uma coisa assim rápida e objetiva. E é isso aí, cara. Se você gostou, então você já sabe, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e comente o que você achou, tá bom? E é isso daí. E até a semana que vem e tamo junto. Yau!